Em um dos lugares mais extremos da Terra, um mistério silencioso tem intrigado as pessoas por décadas. Imagine pedras grandes e pesadas. Algumas são pequenas, como um punho, e outras pesam tanto quanto um homem adulto. Essas pedras não são movidas por ninguém. No entanto, elas viajam por um leito de lago plano e seco, deixando longas trilhas para trás. Elas se movem como se tivessem vida própria. Este é o fenômeno das pedras deslizantes. Por muitos anos, ninguém as viu se mover. As pessoas visitavam, viam as pedras em um lugar e voltavam mais tarde para encontrá-las em outro, com uma nova trilha esculpida na terra. Era uma jornada silenciosa e invisível. Este estranho evento acontece em um canto remoto do Parque Nacional do Vale da Morte, na Califórnia. O local é chamado Racetrack Playa. A palavra playa significa um leito de lago seco. A superfície é feita de lama rachada, assada e endurecida pelo sol implacável. As pedras, espalhadas por essa vasta e vazia extensão, parecem desafiar as leis da física. Como esses objetos pesados poderiam deslizar por uma superfície seca e áspera? As trilhas que deixam são claras e distintas. Algumas são retas, outras curvam-se suavemente, e algumas até fazem curvas fechadas, como se as pedras de repente mudassem de ideia. É um quebra-cabeça natural que tem provocado especulação, admiração e investigação científica por gerações. O mistério é aprofundado pelo isolamento do lugar. Racetrack Playa é incrivelmente difícil de alcançar. Requer uma longa viagem por estradas acidentadas e não pavimentadas, longe de qualquer cidade ou vilarejo. Essa remotidão aumenta a lenda. Parece um lugar onde as regras normais do mundo não se aplicam. O silêncio é profundo, quebrado apenas pelo vento. Neste teatro silencioso, as pedras realizam sua dança lenta e secreta. Por muito tempo, a única evidência de seu movimento era o resultado. A pedra, sua nova posição e a longa e misteriosa trilha que ela deixava gravada no chão. Um testemunho silencioso de sua jornada impossível. Que forças poderiam estar em jogo aqui? Por muitos anos, a pergunta não teve uma resposta clara. As próprias pedras não ofereciam pistas. São apenas rochas comuns, caídas das encostas que cercam a praia. Não há nada de especial em sua composição. A magia, parecia, não estava nas pedras, mas no próprio lugar. O enigma capturou a imaginação de todos que ouviram falar dele. Tornou-se um dos maiores enigmas não resolvidos da natureza. Os visitantes ficavam maravilhados, olhando para as trilhas, tentando compreender o poder invisível que poderia colocar essas pedras pesadas em movimento pelo chão do deserto, deixando para trás apenas perguntas. O Vale da Morte é uma terra de superlativos. É o parque nacional mais quente, seco e de menor altitude da América do Norte. A paisagem é árida e bela, esculpida por forças extremas da natureza. Dentro deste vasto deserto, encontra-se Racetrack Playa, um lugar que parece quase de outro mundo. A praia é um lago seco quase perfeitamente plano, com cerca de 4,5 km de comprimento e 2 km de largura. Sua superfície é um mosaico de polígonos de lama seca, rachados pelo calor intenso. O chão é tão plano que você pode ver a curvatura da terra. É um ambiente desolado, mas incrivelmente bonito, onde a vida luta para existir. Essa aridez é o palco perfeito para a estranha performance das pedras deslizantes. As pedras não são nativas do leito da praia. São pedaços de dolomita e cienito, rochas escuras que se desprenderam das colinas circundantes e rolaram para o leito plano do lago. Elas variam muito em tamanho e peso, desde pequenos seixos até pedras enormes que pesam mais de 300 quilos. O que as torna extraordinárias não é o que elas são, mas o que elas fazem. Espalhadas pela praia, cada pedra parece estar congelada no meio de uma jornada. Atrás de muitas delas, uma trilha distinta é sulcada na superfície de argila.
Essas trilhas são a única evidência visível de que as pedras não são objetos estáticos, mas estão, de fato, em movimento ao longo do tempo. As trilhas em si são tão misteriosas quanto o movimento. Elas podem ter centenas de metros de comprimento. Algumas são linhas perfeitamente retas, como se desenhadas com uma régua. Outras são arcos suaves ou até zigue-zagues caóticos. Às vezes, duas pedras parecem viajar juntas, suas trilhas correndo paralelas por uma distância, antes de divergirem em direções diferentes. Em outros casos, uma pedra parece ter parado e depois recomeçado, fazendo uma curva acentuada e angular. Observar esses padrões apenas aprofunda o mistério. As trilhas sugerem um movimento deliberado e complexo, mas a causa permaneceu completamente oculta aos olhos humanos por tanto tempo, alimentando a imaginação e um debate interminável. Os visitantes que fazem a difícil jornada até Rastreak Playa são frequentemente impressionados pelo silêncio profundo e pela vasta escala do lugar. De pé na vasta e vazia extensão, você sente uma sensação de isolamento e admiração. As pedras espalhadas e suas trilhas misteriosas parecem um desenho abstrato gigante criado por um artista invisível. O ar costuma ser parado e o sol castiga implacavelmente. É difícil imaginar qualquer força forte o suficiente para empurrar essas rochas pesadas pelo chão seco e rachado. O próprio ambiente parece guardar o segredo, apresentando uma cena bonita, mas intrigante, que desafia nossa compreensão do mundo natural e seus processos ocultos. Por muitas décadas, o movimento das pedras deslizantes foi um enigma completo, e na ausência de uma explicação clara, a imaginação humana voou solta. As teorias mais antigas e persistentes envolviam forças além da nossa compreensão científica. Algumas pessoas acreditavam que o fenômeno era sobrenatural. Sugeriam que campos de energia misteriosos, talvez conectados às linhas magnéticas da Terra, eram responsáveis por empurrar as pedras. Outros falavam de forças espirituais ou até mesmo de visitantes extraterrestres, usando a remota praia como local de pouso ou playground, movendo as pedras com tecnologia desconhecida. Essas ideias, embora fantasiosas, refletiam o profundo senso de mistério que o lugar inspirava em todos que o viam. À medida que o interesse científico crescia, hipóteses mais fundamentadas começaram a surgir, embora muitas vezes fossem igualmente especulativas. Uma teoria popular inicial propunha que ventos poderosos eram os únicos responsáveis. O Vale da Morte é conhecido por suas rajadas fortes, e alguns pensavam que ventos com força de furacão poderiam ser fortes o suficiente para empurrar as pedras pela praia. No entanto, essa ideia tinha um problema significativo. A força necessária para mover algumas das pedras mais pesadas, pesando centenas de quilos, exigiria ventos de várias centenas de quilômetros por hora. Tais ventos certamente deixariam outras marcas na paisagem, mas nenhuma foi encontrada. Além disso, essa teoria não conseguia explicar como as pedras começavam a se mover ou por que deixavam uma trilha tão estreita e definida. Outro grupo de teorias focava na interação de vento e água. Talvez alguns pesquisadores sugeriram: a praia inunde durante raras tempestades de inverno. A superfície molhada e lamacenta ficaria escorregadia, reduzindo o atrito. O vento poderia então empurrar as pedras mais facilmente pela lama escorregadia. Este foi um passo na direção certa, mas ainda não explicava totalmente as observações. Por exemplo, não explicava como rochas pesando mais de 300 quilos poderiam ser movidas, nem explicava as trilhas paralelas de várias pedras que se moviam em uníssono. A teoria da lama sozinha não era suficiente para resolver o quebra-cabeça completamente. Outras ideias científicas mais criativas também foram consideradas. Alguns se perguntaram se o gelo desempenhava um papel. Talvez uma camada de gelo se formasse ao redor das pedras, tornando-as mais flutuantes quando a praia inundava, permitindo que fossem empurradas pelo vento. Essa era uma ideia convincente, mas por muito tempo não havia evidências diretas.
Ninguém nunca havia testemunhado as condições certas ou o próprio movimento. Assim, o mistério persistiu. As pedras deslizantes de Racetrack Playa permaneceram um tema de debate entre os cientistas e uma fonte de fascínio para o público. Um quebra-cabeça que a natureza parecia não querer resolver para nós. Por anos, o mistério das pedras deslizantes permaneceu sem solução, porque o evento era muito raro e ocorria em um local tão remoto. Cientistas colocavam suas próprias pedras marcadas e rastreavam suas posições ao longo dos anos, mas ninguém nunca estava presente no momento certo para ver o movimento acontecer. A descoberta finalmente veio no inverno de 2013 para 2014. Uma equipe de pesquisadores decidiu usar tecnologia moderna. Eles equiparam várias pedras com unidades de GPS ativadas por movimento e montaram uma estação meteorológica para registrar as condições na praia. Então, eles esperaram, esperando que a natureza finalmente revelasse seu segredo. E ela o fez. A solução, quando finalmente documentada, foi uma combinação bela e delicada de vários elementos naturais. Primeiro, uma chuva rara tinha que ocorrer, apenas o suficiente para cobrir a praia plana com uma camada rasa de água, de apenas alguns centímetros de profundidade. Então, as temperaturas tinham que cair abaixo de zero durante a noite. Isso fez com que a água rasa formasse uma fina camada de gelo translúcido, forte o suficiente para permanecer em grandes painéis flutuantes, mas fina o suficiente para ser facilmente quebrada. As pedras ficaram presas dentro dessas grandes camadas de gelo. Este foi o passo crítico que havia sido teorizado, mas nunca provado até agora. Quando o sol nasceu no dia seguinte, começou a derreter o gelo, fazendo com que ele se quebrasse em grandes painéis flutuantes. Ao mesmo tempo, um vento leve e constante começou a soprar pela praia, tipicamente a apenas 10 a 15 milhas por hora. Essa brisa suave não estava empurrando as pedras em si. Em vez disso, estava empurrando os enormes painéis de gelo nos quais as pedras estavam embutidas. As placas de gelo agiam como velas gigantes, e enquanto se moviam, arrastavam as pedras presas consigo. As pedras deslizavam lenta e graciosamente pela lama molhada sob o gelo, esculpindo as famosas trilhas no solo macio. O movimento era incrivelmente lento, quase imperceptível a olho nu, a um ritmo de apenas alguns metros por minuto. Era uma dança lenta e majestosa, orquestrada pela chuva, gelo e vento. Isso explicava tudo. Explicava por que as pedras frequentemente se moviam juntas em linhas paralelas. Elas estavam presas na mesma placa de gelo. Explicava as curvas fechadas. O painel de gelo inteiro girava ou mudava de direção. E explicava por que ninguém tinha visto isso antes. As condições necessárias são extremamente específicas e raras, e o movimento em si é muito lento para ser notado, a menos que você esteja observando por muito tempo. O grande mistério foi finalmente resolvido, não por uma única força poderosa, mas por uma sequência delicada e perfeita de eventos naturais. Mesmo com uma explicação científica, a magia das pedras deslizantes não desapareceu. Na verdade, entender as condições precisas e delicadas necessárias para seu movimento torna o fenômeno ainda mais incrível. Não é uma força sobrenatural, mas uma rara e bela conspiração da natureza. O fato de que é preciso uma combinação perfeita de chuva, temperaturas congelantes e vento suave para fazer as pedras dançarem aumenta seu encanto. O mistério foi resolvido, mas a maravilha permanece. O conhecimento transforma a praia de um lugar de estranho mistério em um palco para uma das performances mais sutis e elegantes da natureza. A história das pedras deslizantes continua a atrair viajantes curiosos de todo o mundo. Apesar de sua localização remota e da jornada desafiadora necessária para chegar lá, Racetrack Playa se tornou um local de peregrinação para fotógrafos, amantes da natureza
e aventureiros. Eles vêm para ver as famosas pedras e suas trilhas gravadas no antigo leito do lago. Eles vêm para experimentar o silêncio profundo e a beleza austera da paisagem desértica. As trilhas deixadas pelas pedras servem como um poderoso lembrete de que o mundo natural está cheio de processos ocultos, operando em uma escala de tempo e de uma maneira que mal podemos perceber. Infelizmente, essa popularidade também trouxe desafios. A superfície da praia é extremamente frágil. Pegadas deixadas na lama quando está molhada podem permanecer visíveis por anos. E dirigir na praia é estritamente proibido, pois causaria danos irreparáveis. Alguns visitantes, lamentavelmente, até roubaram algumas das pedras menores ou tentaram movê-las, danificando o próprio fenômeno que vieram ver. Isso destaca o delicado equilíbrio entre compartilhar as maravilhas da natureza com o mundo e a necessidade de proteger esses ambientes frágeis do impacto humano, garantindo que as pedras possam continuar sua dança silenciosa por gerações. As pedras deslizantes do Vale da Morte são um testemunho de que nosso planeta ainda está cheio de surpresas. Elas nos mostram que, mesmo nas paisagens mais desoladas, processos incríveis e complexos estão em ação. Elas nos lembram de olhar mais de perto, de ser pacientes e de apreciar a beleza sutil do mundo ao nosso redor. A solução do mistério não diminuiu seu poder, ela o aprimorou, revelando a física intrincada e maravilhosa do nosso mundo. Ao pensar sobre este espetáculo natural incrível, pergunte a si mesmo: se você tivesse a chance de visitar este lugar remoto e mágico, o que você esperaria ver?